Continuando os nossos estudos, tá, gente? Então eu tinha parado, né, falando sobre a industrialização de Cubatão, né, que se relaciona bastante com a industrialização inglesa, só que claro, né, que lá na Inglaterra foi no século XVIII e aqui a nossa foi já no século XX, tá? Mas é bem parecida a questão da poluição, né? Enfim, a construção do polo industrial Cubatão a partir da chegada da refinaria Presidente Bernardes. Nos anos 60 foi aí a Uzi Minas, né, antigamente chamada de Cozipa também, tá? E nos últimos anos para cá, Cubatão vem passando por um processo de desindustrialização, né, se tornando infelizmente uma cidade decadente, tá? É o que tudo indica, ou Cubatão se reinventa no comércio, ou vai descendo ladeira abaixo, né? Deixando de depender tanto do ICMS da indústria, né? Que é o que vem ocorrendo no mundo inteiro, né? E aqui não é diferente nesse processo de menos emprego na indústria, ok? Mas voltando para a Inglaterra, né? Aquilo que a gente estava estudando no início, né? Outro ponto fundamental, além do êxodo rural, né? Foi a vinda, né, dos camponeses para a cidade. Teve também a questão dos recursos naturais, né? Então a Inglaterra tinha muito recurso natural, que era o ferro e o carvão, né? A base da primeira revolução industrial foi o ferro e carvão. O ferro para poder fazer as ferrovias, né? A indústria pesada, por exemplo, né? E o carvão que seria o combustível, tá bom? Então a Inglaterra tinha bastante isso, então isso facilitou a vida deles, né? Depois, quando se esgotou, eles foram buscar isso em outras regiões do mundo, com aquele poder que eles tinham na marinha, tá? Então, gente, outra coisa que a gente tem que comentar, né, é que a sociedade se transformou, que foi o que a gente viu, né, no início dos nossos estudos aí, né? Então, a sociedade se modificou. Então, os operários, eles tinham uma vida pior do que a do camponês de antigamente, né? Infelizmente, a vida do trabalhador piorou. Então, eles tinham uma jornada de trabalho muito grande, né, muito alta, de mais de 16 horas diárias de trabalho, né? E significou sofrimento, porque o salário deles não aumentou, o que aumentou foi a quantidade de horas trabalhadas, né? A gente sabe que, infelizmente, também uma outra coisa que ocorreu bastante, um retrocesso muito grande na questão do trabalhismo no Brasil, né? Por parte do governo, né? Isso aí não vem de hoje, vem somente do governo Temer, né? E aprofundado no governo atual, né? Então, a reforma trabalhista, que foi vendida como uma panaceia, né, um remédio, acabou fazendo com que precarizasse o serviço, né? E o trabalhador ele não tem direito como tinha o trabalhador do início dos anos 90, né, quando eu comecei a trabalhar, e muita gente por aí, que a gente tinha direitos em carteira assinada, tá bom? Então, com a precarização do serviço, a uberização, né, como a gente fala também, a questão do direito do trabalhador piorou muito, né? E é um processo que pode ser revertido, mas muito difícil de se reverter, né? Porque se vendeu uma ideia de que o empresário no Brasil paga imposto demais, então ele dá emprego, né? Como se fosse uma benesse, né? E o outro lado, o lado do trabalhador, ninguém está muito preocupado com isso, né? Infelizmente, tá bom? Então, no caso da Inglaterra, o lado do patrão era sempre o privilegiado, né? Naquele momento, então o trabalhador, o operário, ele trabalhava demais e não tinha nenhum direito trabalhista, né? O que vem ocorrendo no Brasil é a perda dos direitos trabalhistas gradativa, né? Sempre se vendendo a ideia de que o empresário precisa disso, precisa daquilo, né? E que o trabalhador tem direito demais, né? E a gente sabe que isso não é verdade, porque o patrão sempre vai ter um maior lucro, né, do que o empregado, tá bom? Mas enfim, gente, voltando aqui para a Inglaterra, né? A classe média foi beneficiada com a Revolução Industrial, né? Quem seria a classe média? Os médicos, os advogados, os professores da época, não os de hoje, tá, gente? Os da época ganhavam bem, né? Tá? Embora o Eric Hobsbawm, no seu livro, não lembro qual foi dos livros que ele escreveu, que ele fala que o trabalho do professor ele nunca foi bem remunerado como outras profissões chamadas de profissões liberais, tá? Mas, por quê? Porque era um trabalho essencialmente feminino. E a questão do machismo dentro do trabalho é uma questão mundial, né? Então na Inglaterra não era muito diferente. Então o trabalho de mulher se ganhava menos que o trabalho do homem. Dentro da lógica da Revolução Industrial também entrou isso, né? Que é o que a gente vai ver um pouco mais para frente, ok? E
Outra coisa fundamental foi o quê? A mudança nas relações de trabalho, né? Então, que a gente já viu a perda da autonomia do trabalhador, ele tinha que trabalhar durante uma determinada quantidade de horas, né? Em um ritmo constante, e ele não tinha mais nada, né? Porque na verdade, antes ele tinha a matéria-prima, ele tinha o ritmo de trabalho dele, e ele tinha as ferramentas, né? E com a Revolução Industrial ele não tinha mais nada disso a não ser o corpo dele, o trabalho dele, né? Totalmente ligado com uma máquina, tá bom? Enfim, então um outro ponto fundamental que eu acabei de falar foi a questão da disciplina nas fábricas. Existia o capataz, né? Ou conhecido também como feitor, que era o funcionário da empresa que tinha a tarefa de quê? De obrigar os operários a trabalharem num ritmo constante, sem parar. Se ele se cansasse, muitas vezes o feitor ou o capataz tinha o direito de bater nesse funcionário, né? Não existia direito trabalhista. Inclusive, as mulheres e crianças que trabalhavam junto também apanhavam. Tem relato de criança sendo afogada, né? Para poder, cansada, né? Dormia e aí eles afogavam no balde, né? O famoso caldo, para que a criança acordasse e continuasse a trabalhar. Tá? Então não havia nenhum direito trabalhista, nem para homem, nem para mulher, nem para criança no início da Revolução Industrial. Ok? Então, como eu já falei para vocês, o capitalista tinha um maior lucro, o operário tinha mais trabalho e salário baixo. Tá? A vida social do operário, como que era? Moradia precária. Né? Se você ganha mal, como é que você vai morar numa casa boa? É uma lógica, não adianta. Não tem como, né? Então, ganhando mal, você mora numa habitação precária. E aí parece com Cubatão também, né? A questão da favelização de Cubatão, né? A gente chama hoje de comunidade, né? Você vai olhando e entendendo, né, que o trabalhador ele queria estar próximo do trabalho dele. E aí ele ia ficando naquele determinado local, só que aquele local não era adaptado para moradia, né? Então eram condições precárias. Então, como por exemplo, quando foi construída a Anchieta, a cota 200, né? Você lembra da cota 200? Devido à construção da Anchieta, né? Você lembra de muitas empresas, por exemplo, a Uzi Minas, né? Que foi fundado o bairro lá da Vila Paris, né? Que era considerado um bairro totalmente insalubre, muito próximo da Uzi Minas, antigamente chamada de Cozipa, e que um monte de criança nascia e ficava doente, né? Devido àquela poluição pavorosa que existe até hoje naquela região, né? Tá? Então, em moradias extremamente precárias, mas era próximo do serviço. Então o que acontecia? Mesmo com toda essa dificuldade, né, o trabalhador ele ainda conseguia arrumar um tempo para o lazer. Né? Então ele se divertia onde? Nas feiras, né, nos esportes, no teatro, tá bom? Então ainda arrumava um tempo ali para se divertir. Um pouco tempo que ele tinha, né? O transporte era caro, como eu falei, então era mais vantajoso você morar perto do serviço. Só que quando você morava perto do serviço, você engolia toda aquela poluição, tá? Que é o que acontecia, por exemplo, aqui em Cubatão. Eu falei para vocês, a antiga Vila Paris, e aí depois as pessoas foram tiradas da Vila Paris e foram morar no Jardim São Marcos, né? Até que foram tirados do Jardim São Marcos e mandados para o Bolsão 9, né? Próximo do Jardim Nova República. Ok? Tá? Então, entre essas diversões do trabalhador estava o futebol, né? E é o esporte, né, mais praticado do mundo hoje em dia. Tá? Então, tem até uma fotografia aqui do livro de vocês, da página 103, né? Que mostra um time feminino. Olha que coisa curiosa, né? Um time feminino de futebol. Tá bom? As mulheres também jogavam futebol na Inglaterra. E a burguesia, né? A burguesia, gente, a gente está falando de burguês, né? A gente tem sempre que lembrar, gente, que a burguesia não é a classe média, tá? Porque, infelizmente, num país que nem o nosso, o cara de classe média, ele acha que a realidade dele é próxima do milionário, do burguês realmente. Isso não é verdade, né? A classe média ganha 10 mil reais por mês. Quanto que ganha um burguês? Quanto ganha um empresário? Né? Ele ganha 500 mil por mês. Então a diferença entre o salário de um empresário de 500 mil, um CEO de uma grande empresa, né? E um cara de classe média que ganha 10 mil reais, é muito maior essa distância do que do classe média para o trabalhador braçal que ganha 2 mil reais. De 10 mil para 2 mil reais é uma distância muito menor do que de 500 mil para 10 mil.
né? Mas infelizmente no nosso país a classe média pensa que nem o rico, né? Que nem o milionário, que nem o empresário, né? E isso formou-se, né, uma ideologia, né? Essa ideologia que acaba aglutinando o milionário e o classe média no Brasil, quando na verdade a classe média deve estar muito mais próximo do trabalhador braçal, tá bom? Mas enfim, gente, a burguesia, não a classe média, hein? Qual era o lazer da burguesia? A burguesia tinha como lazer os serões, né? Serões, então serões seria à noite, né? As pessoas se divertiam fazendo o quê? Jogando cartas, jogando dados, ouvindo música, teatro, né? Isso dentro das casas, né, luxuosas que eles possuíam e possuem até hoje, né? E eles moravam bem distante da fábrica, porque eles sabiam que viver próximo da fábrica era insalubre, não era bom para a saúde deles, né? Então eles moravam bem distante da fábrica, enquanto que o trabalhador morava perto, tá? Então, com a industrialização, uma outra coisa que a gente não pode esquecer é o quê? Que houve o avanço do capitalismo, né? Então o desenvolvimento industrial, ele avançou o capitalismo, né? Por quê? Você vai lembrar que a indústria ela funciona com juros, né? Juros não, com empréstimos bancários, né? Então isso auxiliou no avanço do capitalismo. Bom, então uma coisa está ligada à outra, a industrialização com o capitalismo que surgiu, tá bom? Enfim, e o que ocorria na China, né, que é um texto bastante interessante aqui, tem até a figura de uma caveira, né, carregando ópio. Então, o que estava ocorrendo na China na época da Revolução Industrial Inglesa? Os chineses eles viviam uma sociedade bastante autônoma com relação ao Ocidente, né? Eles possuíam uma indústria tradicional, milenar, né? A gente vai lembrar que a China é uma nação milenar, que sabia fazer seda, algodão, tecidos de algodão, xícaras de porcelana, né, bastante famosas, e a questão do chá, né, que depois foi introduzido na Inglaterra e se tornou uma tradição. Mas o hábito de beber chá era um hábito chinês, né, que foi introduzido, segundo alguns historiadores, inclusive o Laurentino Gomes, por uma princesa portuguesa, né, que se casou com um inglês, né, um monarca inglês. Tá? E ela levou o hábito do chá para a Inglaterra, né? E acabou se tornando uma questão de tradição na Inglaterra. Tudo bem? Mas o chá era chinês, tá bom? E aí o que ocorreu? Como a China não queria receber os produtos industrializados ingleses, porque eles possuíam a sua própria indústria, né? E a Índia já era dominação inglesa, os ingleses usaram de um artifício sujo. O que eles fizeram? Eles introduziram o tráfico de drogas, né? Eu sempre cito a Inglaterra como introdutor do tráfico de drogas no mundo. Eles levaram uma droga chamada ópio para a China, se aproveitando de uma tradição chinesa do modelo de beleza, né, feminino, que fazia com que as meninas tivessem que ter o pé pequeno, né? Então elas enrolavam os pés com faixas e colocavam dentro de tamancos que causavam dores horrorosas. Então, se aproveitando essa situação, né, porque o ópio é um anestésico, os ingleses introduziram muita quantidade de drogas, né, naquela sociedade chinesa. E o governo chinês, obviamente que não ia aceitar isso, né, confiscou os carregamentos, inclusive para destruir esses carregamentos. E isso foi o motivo de uma guerra entre a Inglaterra e a China. A China, obviamente, que não estava no mesmo nível tecnológico da Inglaterra, né? E a Inglaterra acabou, né, depois de alguns anos de luta, né, as chamadas Guerras do Ópio, tá, que foram de 1839 até 1860, a Inglaterra acabou entrando no território chinês, né, à força, tá? Abriu o comércio chinês para outras nações europeias também, na base da força, na base do canhão. E aí, inclusive, tomaram Hong Kong, né, da China, que só foi devolvido em 1997. Tá bom? Uma tremenda injustiça, né? Que a história prova que nem sempre o vencedor está certo, né? Tá? E sim a força das armas, né? A gente sempre lembra isso. Tá bom? Então, sempre lembrando, tá, gente, que quando a gente fala do ópio, ela é uma droga que até hoje é consumida, né, em algumas regiões do Oriente,
ela é derivada de uma planta chamada papoula, né? E também dá origem, né, a outros, a gente chama dos opiáceos, né, que vêm derivados do ópio, né? E seria a morfina, que é um medicamento, né, usado como anestésico poderoso para dores realmente fortes, né, mais forte até do que a dipirona, né? E também uma droga sintética, né, que é muito utilizada, infelizmente, né, no mundo, que é a heroína, tá? Que todos esses, né, eles são altamente mortíferos, né, se usados em excesso, tá? E causa vício, obviamente, né? Tá bom? Beleza? Mas continuando aqui, né, gente? Então, na página 106 e 107 do livro de vocês, né, dos jovens do 8º ano do Lorena, tá bom? Para os outros acompanhantes do meu canal e estudantes interessados do 2º ano, tá? Esse livro aqui, tá? Lembrando, se vocês encontrarem de 8º ano, tá bom, gente? Então, mostra a cidade, né? No caso aqui a cidade de Sheffield, o nome da cidade, né? Sheffield, o nome da cidade. Industrial do século XIX. Então, alguns detalhes na imagem, né? As igrejas, tinha igreja. A religião predominante na Inglaterra, todo mundo sabe que era a anglicana. Tinha muita chaminé, né? Então, obviamente que as cidades eram insalubres, assim como foi Cubatão nos anos 80, né? Tinha lampião a gás ainda, né? Naquela época. E o que mais? Tinha carroça ainda, embora a sociedade estivesse se desenvolvendo. Tinha um canal fluvial para poder trazer as matérias-primas. E já tinha a locomotiva, tá? O caso de Cubatão, essa tecnologia das ferrovias é uma tecnologia inglesa, tá, gente? A gente não pode esquecer isso, né? Essa ferrovia que passa aqui, que era chamada originalmente de SPR, né? Uma coisa que a gente vai estudar numa outra ocasião, né? A SPR, que foi uma concessão da época do Dom Pedro II. É a São Paulo Railway, né? O primeiro braço de ferrovia aqui da Baixada Santista, que começou onde? Começou onde é hoje a estação do Valongo, né? Do lado da igreja do Valongo, né? E ela levava mercadorias, né, do Porto de Santos, no primeiro trecho do porto, né, até o Alto da Serra, tudo bem? E o contrário também, né? A gente não pode esquecer. Então essa malha ferroviária ela é antiquíssima e ela foi construída com tecnologia inglesa, tudo bem? Então os caras eram os mestres mesmo da tecnologia na questão das ferrovias, tá, gente? Tá bom? E que fez aí, no caso, né, a região da Baixada se desenvolver também, né, com o dinheiro da cafeicultura, né, que é um assunto que nós estudaremos quando estivermos provavelmente no 9º ano, tá bom? Mas enfim, gente, continuando, a produção têxtil, né, a produção têxtil seria a manufatura, né, da manufatura para a máquina. Então, na página 108 do livro tem uma representação de uma manufatura caseira, né? O processo da fiação da lã, as artesãs trabalhando de modo cooperativo, tá? Que era na casa da pessoa mesmo, né? E as máquinas eram bastante rudimentares, utilizando a força do ser humano, né? E a outra imagem que mostra a fábrica, né? Então a máquina substituindo o trabalho do homem, né, gente? Então, quanto mais máquinas, menos trabalho dos homens, né? Você lembra da indústria automobilística, como que era, né? Um monte de trabalhador, e hoje em dia muito do trabalho é feito por robô, né? Hoje em dia aí aumenta o desemprego. Todos nós sabemos, né, que a tecnologia, infelizmente, traz também, né, desemprego, tá bom? Algumas profissões não vão existir no futuro, né? A gente sabe disso, né? Devido ao avanço da tecnologia, ok? Então, continuando, tá, gente? A especialização do trabalho aí no caso, né? Então, passa a ter uma rotina rígida de trabalho, né? O funcionário ele teria que trabalhar durante várias horas, né? De acordo com uma disciplina rígida. E aí, como eu falei para vocês, ele não tinha mais a autonomia que ele tinha antes, né? Ele não controlava todo o processo produtivo. O sapateiro, por exemplo, medieval, ele sabia que ele tinha que tirar o couro do boi e ele fazia todo o processo, né, de confecção, curtir o couro
fazer os cadastros, fazer a sola do sapato. Ele sabia todo o processo e pintar o sapato, né, quando fosse necessário. O trabalhador da indústria só tinha uma parte do processo produtivo que ele sabia fazer. Ele apertava o botão lá da máquina, né? Só sabia fazer uma parte do processo. E cada um dos funcionários fazia uma parte para poder juntar num todo, tá? Bem diferente do processo anterior, né? E fez com que aumentasse a produtividade também, tá bom? Então essa é uma mudança fundamental na sociedade. Então no livro de vocês, da página 110, ele fala sobre a produção de alfinetes, né? O quanto que modificou, no caso, é um texto do Adam Smith, né, um dos pais do liberalismo econômico, tá bom? E como que era o dia a dia do trabalhador, né? O coitado trabalhador acordava 5 horas da manhã, tá? Ele trabalhava 16 horas diárias, como já falei para vocês, sem nenhum direito trabalhista. Se ele ficasse doente, ele podia perder o emprego. Se fosse mulher, não tinha direito à licença maternidade, tá? Se fosse criança, podia apanhar na fábrica. Então a vida não era nada fácil, né? Tem um filme chamado Oliver Twist, né, citado no livro de vocês, de 2015, do Roman Polanski, que fala sobre isso, né? E é baseado num livro, né? O filme é baseado no livro do Charles Dickens, né? Que é sensacional, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de ver, vejam que vale a pena. E tinha o absurdo da lei dos vadios, né? A pessoa que fosse pega sem emprego poderia ser presa, né? E inclusive condenada à morte. Imagina, né? Uma sociedade em que as pessoas, os moradores de rua, seriam condenados à morte. Então, para o bem, né? Esse tipo de coisa acabou, né, gente? Então, nem todo mundo que está na rua é porque quer. Então, a gente sabe que nesse sentido a sociedade mundial melhorou bastante, né? Tá bom? Beleza? A gente vai continuar no próximo vídeo, hein?